Oi, gente. Eles não estão me ouvindo. Oi, Sora. Ah, obrigada, Bia. Tudo bem? Tudo e com você? Tudo bem também. Olha, ninguém quer aparecer. Doutora. Coisa feia. Oi, Gui, tudo bom? Oi, Sora. Oi, Gui. Temos Sim. Guilherme, Santoro, a Lara, a Bia, a Alessandra, Paulo, a Oi, Lê Sora. e o João. O fone eu já testei uma vez, ele não grava os alunos. Vocês estão bem? Bem, e você, Sora? Sim. Bem também. Ó, já tem, o Santoro já está usando o chat nosso aqui já. Bem, eu vou mandar esse link lá no grupo das salas e depois eu vou pedir para vocês para a gente poder fazer um teste, tá? Deixa eu só copiar e colar. Três A, 3B e 3C. Prontinho. Gente, seguinte, sempre para começar a live, eu vou esperar uns 5 minutinhos, acho que a gente pode estipular sempre 5 minutos para esperar o pessoal a entrar. Faz essa diferença às vezes no horário, então a gente espera sempre uns 5 minutinhos, tá bom? Então agora são 4:02, até as 4:05 daí a gente começa, tá? Enquanto isso, vocês podem ir testando o chat, se vocês quiserem. E eu gostaria muito, né, que vocês abrissem a câmera, mas vocês não abrem, então só fica aparecendo eu aqui. Aí eu fico olhando para um L, para um B, para um G. Tem gente que já pôs a foto, mas tem gente que nem pôs a foto. Vou pegar um bichinho meu aqui, eu vou colocar aqui assim, olha, olhando para um bebê, já é um começo, fico muito feliz. Santoro está mostrando agora o filho dele nesse momento. Deus me livre. Olha, temos uma aluna mostrando seu rostinho. Oi, Sora. Oi, Emily. Vou pegar meus bichinhos, quer ver? Ó, vou pegar o Charlie Brown. Aí eu faço o quê? Eu dou aula para os meus bichinhos. E aí, Emily, faz tempo que você acordou? Não muito, acordei 1h da tarde, Sora. Tá bom, já almoçou já? Já? Ó, se você acordou 1, era para você almoçar por volta das 5 horas da tarde só, viu? Não, Sora, comigo não tem essa não. Meu café da manhã é almoço. Tá certo, para comer não tem horário, né? Não mesmo. Você já trocou o dia pela noite já? Nossa, faz tempo. Primeiro dia já tinha trocado, né? Com certeza, Sora. Eu tô meio difícil também, porque é difícil acordar às 8 horas da manhã, né? Eu tô sofrendo. Mas agora, Sora, eu vou ter que tentar acordar mais cedo, né? Por causa das lições. Ah, então você percebeu que programar um horário para acordar um pouco mais cedo vai te ajudar de alguma maneira. Lógico, Sora. Que bom, que bom. Maturidade é muito importante, viu? 15 para Santoro acordando 15 para as 2 horas da tarde. Tá bom também, tá ótimo. Nós lá na escola tem reuniões que começam às 8 horas da manhã. Então, não tem jeito, a gente precisa acordar cedo, né? A Maria Clara acordou agora, ela não lavou o rosto ainda, nem escovou os dentes, inclusive.
Mas você vê só, ela acordou só por causa da live, Sora. Ó, já é, tá vendo? Já é uma coisa muito importante na minha vida. Já tá super válido. E o Gui nem dormiu. Boa, Guilherme Nunes. Eu não vou nem falar com você, viu, Guilherme Nunes? Porque eu estou sabendo a entrega sua de atividade, viu? É, meu tutelado, né? Bom, agora a Bianca vai apresentar, vamos ver. Ô, Bianca, você colocou que você quer apresentar alguma coisa. Isso, beleza, já saiu. Ô, Bruno, você acordou às 8 da manhã? Que orgulho de você, Bruno. Eu acho muito bonito isso, sabia? Eu acho bonito as pessoas que acordam cedo, assim, né? Sora. Gente, vamos lá, ó, são 4 e 5, então vou começar a falar com vocês a respeito de alguns assuntos, tá? Primeiro assunto que eu quero falar com vocês é um assunto que vocês nem devem estar pensando muito, que é a respeito de Enem e vestibular. Nossa, imagina, Sora. Eu acho que vocês estão super tranquilos com relação a isso. Meus Só que não, Sora. Então, bem, gente, seguinte, até as últimas informações que nós temos aí da Secretaria da Educação, do MEC, o Enem, ele vai continuar com a data, só que vocês já perceberam que vai ter uma alteração, que vai ter uma parte da prova que vai ser à distância, que vai ser via computador, e outra parte da prova que vai ser presencial. Existem já alguns estudiosos, alguns teóricos aí, alguns professores falando que o ideal seria que o Enem fosse prorrogado, mas prorrogado a longo prazo mesmo, para que principalmente os alunos que não têm acesso a tanto recurso assim para estudar não ficassem prejudicados, porque eles não estão mais indo para a escola. Então, isso é uma coisa que está sendo discutida, mas por hora se mantém aqueles dados que vocês têm, que a Vanessa sempre atualiza vocês, as inscrições, quando que vai acontecer a prova. Mas é assim, indiferente do que vai vir a acontecer, se vai ser prorrogado ou não, o ideal é que vocês, quem tem intenção de prestar o Enem para poder ingressar numa faculdade, é que vocês elaborem rotinas de estudo para vocês não ficarem tão defasados assim, tá? Além das atividades que vocês estão fazendo na escola, que a gente está mandando para vocês, que vocês busquem outras atividades para aprofundar um pouco mais esses conteúdos, tá? E o que cai no Enem? Tem vários sites que falam quais são os principais conteúdos que caem no Enem. O site do Cursinho Objetivo é um dos que eu recomendo demais, porque lá eles têm muita resolução. Eu vou mostrar para vocês, eu vou compartilhar minha tela, tá? Só para vocês verem como que aparece. Vocês estão vendo a minha tela agora? Sim. Beleza. Então, ó, eu já favoritei o site do Objetivo, do Cursinho Objetivo. Só tem que achar, né? Deixa eu ver se está aqui. Com a matemática. Ó, se vocês quiserem, eu compartilho esse link com vocês depois. Então, vocês entrarem aqui, ó, cursoobjetivo.br, vestibular. Vocês têm aqui, ó, várias faculdades, tá? E as últimas resoluções que aparecem aqui, que são os últimos que foram prestados. Então, aqui é a Unicamp, 2020, a segunda fase, e assim vai. E que vocês têm bastante coisa do Objetivo, tá? Do Objetivo não, desculpa, do Enem. Vamos ver se eu acho aqui. Enem, ó. Segunda, hein? A dificuldade. Ó, então aqui vocês têm as resoluções, são todas questões resolvidas. Então tem desde o começo, ó, 2001, nossa, antes ainda, ó, 98 aqui, até 2019. Então vocês têm a prova do primeiro e do segundo dia, tá? Vocês têm o gabarito, e aqui vocês têm as questões, ó. E embaixo vocês têm a resolução. Tá? Então eu recomendo bastante vocês para tentarem estudar para o Enem, para vocês não ficarem muito atrasados, e que vocês façam isso. Então, pegue essas questões do Enem, sem olhar a resolução, faz uma lida, tenta extrair alguns dados dela e tenta resolver. Você teve dificuldade?
olha a resolução e busca na internet, que tem bastante videoaula também com as resoluções do Enem. O cursinho do Objetivo tem bastante, inclusive, tá? Então, é uma sugestão para vocês com relação a Enem e vestibular. É um que eu uso bastante, tá? Tudo bem? Tudo bem, senhora. Beleza. De vestibular ainda é muito cedo, não dá para a gente falar isso, mas é uma outra coisa que vocês precisam pensar. Ó, eu vou copiar esse link para vocês aqui nos assuntos, só para vocês verem, tá? Muito bem. Outra coisa que eu queria falar com vocês. Os exercícios de lógica que eu coloco para vocês pelo projeto de Nó e Nó rumo ao sucesso, eu não sei porquê, mas eu estou tendo um retorno muito baixo. A questão de vestibular o Enem, estão fazendo. Sempre alguém me procura para fazer, mas os de lógica não estão me procurando. Então, eu vou mostrar para vocês um exercício, como que vocês fazem para visualizar ele e como que vocês podem usar técnicas para tentar resolver, tá? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês de novo. Vocês estão vendo minha tela, né? Sim. Olha, eu estou fazendo atividade para vocês já da semana que vem. Vocês não podem ficar vendo, vai olhar. Bem, eu, para exemplificar para vocês, eu vou abrir a terceira série A, só para vocês entenderem. Então, vamos em atividades. Aí, aqui no canto, eu tenho de nó em nó. Então, eu tenho aqui a questão de vestibular, que eu coloco para vocês, e a resolução. Essa daqui foi feita pela Giovana e pelo Hudson. Então, aí tem um print da resolução deles, mais um áudio. E aqui eu tenho, por exemplo, um desafio de lógica. Aí aqui tem o outro, que a Emily resolveu, e esse outro desafio de lógica também, que a Ingrid resolveu. Então, vamos lá. O que vocês precisam fazer? Vocês precisam dar uma lida aqui nesse enunciado e tentar resolver. E aí, para a resolução dele, vocês podem fazer em grupos de até 3 alunos e podem mandar para mim através do WhatsApp. Porque se vocês mandam pelo Google Sala de Aula, ele não registra horário de entrega. Ele só registra quem são os alunos que estão entregando. Então, eu não tenho como saber quem foi o primeiro a entregar. E eu vou dar sempre prioridade para o primeiro se ele fez certo. Tá? E se vocês quiserem, aqui embaixo, vocês conseguem ver a planilha também. Ó, eu vou abrir a planilha do 3A. Essa daqui, para editar, vocês não conseguem, só eu consigo editar. Mas vocês conseguem visualizar ela. Então, aqui vocês têm o nome, a quantidade de nós para cada um. Aqui embaixo, deixa eu ocultar isso daqui, boa. Eu tenho as regras desse projeto nosso. Aqui eu tenho nos truques matemáticos, que é aquele do celular, eu coloco quem que é o aluno, qual que é o e-mail do celular dele e quais são os níveis que ele já avançou. Esse é o do PET to Match. O 3A, nenhum aluno do PET to Match, do 3A ainda fez o PET to Match. E esse daqui são esses desafios e questões de vestibular. Então, eu coloco também, olha, o Adrian resolveu, na primeira semana, em 2 de março, uma questão de vestibular, e na segunda semana ele fez corretamente o exercício de lógica. Então, eu vou marcando certinho para vocês saberem quantos nós vocês têm, cada um, para poder ir acompanhando. Lembrando que eu vou usar essa planilha aqui de nós para fechamento de nota também. Ele vai servir para adicionar nota para vocês. Então, vocês vão ter um fechamento de nota de uma média, e aí eu vou adicionar. Então, por exemplo, eu tenho lá um aluno que ficou com 8 de nota bimestral de matemática, só que eu olho para a quantidade de nós, ele tem uma quantidade grande. Eu vou pegar e vou tentar fazer uma média. Eu vou pegar quem que é o aluno que mais tem nós daquela sala, daquele terceiro. Eu vou fazer isso para cada terceiro. Então, no terceiro A, por exemplo, deixa eu olhar aqui,
eu tenho a Emily, que está com 65 nós. Ela é a aluna que mais tem nós no 3A. Então, a Emily vai ser aí a minha referência. Então, eu sei que para a Emily, por exemplo, eu já vou acrescentar um ponto a mais na média dela por ela ter essa quantidade de nós. E aí, eu vou pegar a partir desse número 65 e vou dar uma olhada. Números próximos, eu vou pegar uma média de todos da sala, e aí, por exemplo, mas isso não é definitivo. Você tem de 40 a 50 nós, eu acrescento meio ponto. Você tem de 50 a 60, eu acrescento um ponto. Então, é dessa maneira que eu vou trabalhar. Isso vai variar para cada terceiro, porque cada terceiro está evoluindo de uma maneira diferente, a questão dos nós, mas eu vou usar isso para fechar a nota. Por quê? Porque a nossa lojinha, os nossos benefícios, agora a gente não tem como fazer essa troca. Porque eu ia trocar por quê? Para você poder usar a calculadora numa atividade avaliativa, coisa que vocês podem fazer em casa se vocês quiserem. Eu ia trocar por poder consultar algumas anotações, vocês estão consultando, fazendo as minhas atividades, e eu ia trocar por eliminar uma questão de uma atividade avaliativa. Tá? Então, como eu não consigo usar esses benefícios, eu vou trocar esses nós por pontos, por nota, tá bom? Alguma dúvida disso? Não, Sora. Não? Então, eu queria que vocês se empenhassem um pouco mais aí nas atividades, no PET to MET, no truques matemáticos, nas questões de vestibular, de Enem, para que lógica, para que vocês alcançassem esses nós, tá bom? Porque isso vai ajudar vocês na média, tá? A planilha, eu gostaria que vocês acessassem também para saber como vocês estão, tá? Então, acessa sempre que for necessário, para ver como que vocês estão nessa planilha, para ver essa quantidade de nós. Eu queria primeiro perguntar, pode escrever no chat se não quiser falar. Tem algum aluno, a gente está agora com 32 alunos, tem algum aluno que está participando dessa reunião do Meet através do Google Sala de Aula pelo aplicativo do Centro de Mídias, pelo celular? Se tiver, só coloca, eu estou. A Marcela pediu para fazer o teste para ver se a gente consegue usar a questão de não usar os dados móveis de vocês, tá? A internet. Então, eu queria pedir para, entre os 31 alunos aqui presentes, um voluntário para que saísse dessa reunião, entrasse pelo aplicativo do Centro de Mídias, o Gui está usando, Guilherme Nunes. Tá, ô Gui, você não tem internet na sua casa, você está usando pelo Centro de Mídias mesmo, pela internet do Centro de Mídia? Não, você tem internet. Gui, faz uma gentileza, então. Tira o Wi-Fi do seu celular, desconecta o Wi-Fi, vê se ele consegue conectar pelo Centro de Mídias normal e se você consegue participar dessa reunião nossa, aí você dá um ok. Essa sigla eu não sei o que significa. PDP. Não, é sério, não sei o que significa. Pode ir, Sora. Pode ir, pá. Muito obrigada. Pode ir, pá. Beleza, obrigada, hein? PDP, pode ir, pá. Tá bom, agradeço. Aprendendo um pouco mais com esses alunos. Esperar para ver se se o Guilherme Nunes entrar aqui no meio do nada para falar alguma coisa, aí eu converso com ele. Gente, como que está a questão das atividades que vocês estão tendo que fazer em casa? Vocês viram que semana passada foi da área de geografia, história, sociologia e filosofia. Essa semana, língua portuguesa, língua inglesa, arte e educação física. E semana que vem, física, química, biologia e matemática. O Gui falou que não deu. Ele saiu e já entrou. Ô, Gui, não conecta, não tem internet, não dá de jeito nenhum, aparece alguma mensagem no seu celular, como que acontece? Nem entra no Centro de Mídias, mas não entra no Meet, entra no Google Sala de Aula, mas não entra no Meet, é isso? Sim, beleza, ele entra no Google Sala de Aula, mas não entra no Meet. Tá bom, Gui, muito obrigada, viu? Vou mandar essa informação para o secretário da Educação, que ele está acompanhando muito o desenvolvimento do aplicativo e falo para ele, tá?
Então, gente, voltando. Eu queria saber de vocês como que tá a questão das atividades que vocês estão tendo que fazer. Como a nossa área vai ser a última a fazer, se vocês derem uma devolutiva, professora, tem muita coisa ou não tá muita coisa, não dá para acompanhar se eu me organizar, ou tem muito texto para ler, ou tem muito vídeo, o que, que vocês estão achando? Tem uns alunos falando que está muita coisa. Vocês estavam em dia com as entregas até receberem essas novas atividades? Ô, Sora, Pode falar, Ju. eu acho que, tipo assim, tem uns professores que estão super de boa, tipo, eles estão mandando as coisas direitinho, é coisa, tipo, que dá para aprender, mas também não é tão pouca coisa assim, só que tem professor que tá, tipo, colocando coisa que tá mais confundindo a gente do que fazendo a gente aprender, porque é muita coisa. Tipo, 5 atividades, que nessas 5 atividades tem mais 4 em cada uma, é muita coisa. Tá. Então, tem professor que está colocando, está pedindo muita. É porque o que acontece, ó? Eu vou explicar para vocês agora, eu vou falar um pouquinho a respeito da nossa organização de matemática, tá? Porque eu tenho parâmetro para falar disso. Quando nós tivemos o início da pandemia, nós paramos, então, em março, bem no finalzinho de março. Em março, a maioria dos professores tinham terminado a primeira parte do primeiro bimestre. Então, está faltando essa segunda parte. De matemática, o que estava faltando para eu trabalhar com vocês, a gente acabou toda a parte de geometria analítica plana, com exceção de uma que é problemas lineares, que é o que eu estou preparando aula para vocês agora. De problemas lineares, o que eu estou fazendo? Eu gravei videoaula, até comprei, ó, material. Eu comprei um tripé de mesa pequenininho para poder gravar. Então, eu estou gravando videoaula e estou gravando pelo PowerPoint também, e eu fazendo, que nem quem acompanha o meu canal, os exercícios 53 que eu ensinei como fazia, eu fazia aqui na mesa certinho, né? Só que fora problemas lineares, fica faltando uma parte que é de circunferências icônicas, que vai falar de circunferência, elipse, hipérbole e parábola. E esse é um assunto que, da terceira série, é um dos assuntos mais difíceis que tem de matemática. Então, o que eu preciso? Eu preciso dar conta desses dois assuntos, problemas lineares e circunferências icônicas, em uma semana. Então, o que eu fiz? Em circunferências icônicas, eu trabalhei com 2 exercícios que vocês têm no caderno do aluno, aquele amarelinho. Então, quem foi lá para a escola pegar o kit e aproveitou para pegar o material, vai usar o caderno do aluno. Quem não pegou o caderno do aluno, vai ter como eu fiz um PowerPoint com as questões, tem como no caderno fazer só as resoluções, não tem problema. E aí, quando entra na parte de circunferências icônicas, que é muito difícil, o que eu estou pensando em fazer? Tratar essa parte de circunferências icônicas, mas só a equação de cada um, bem simples mesmo, e depois aprofundar quando vocês retornarem. Mas é muita coisa. Então, eu fico pensando, a cabeça de vocês, em uma semana, vocês vão ter que aprender um dos conteúdos mais difíceis da matemática, da terceira série do ensino médio, mais um outro conteúdo que é de problemas lineares, mas que não é tão difícil assim. Só que problemas lineares, vocês vão ver que não existe no YouTube videoaula sobre isso. Ele é um assunto de máximos e mínimos que não é muito abordado. Ele não é difícil, só que ele não é muito estudado, não é muito pesquisado. Então, vocês não vão ter muito ao que recorrer, a não ser a videoaula que eu vou gravar e essas reuniões do Meet que a gente está fazendo. Fora, é claro, tirar dúvida pelo WhatsApp e esse tipo de coisa. Então, eu estou muito preocupada com relação a isso. E os outros professores também, todos tiveram que fazer isso. A Fernanda de Química, por exemplo, ela já me adiantou que eu não baixei o som, tá ruim de me ouvir? Dá um retorno para mim, gente, se o áudio está muito ruim, por gentileza. Beleza. Yasmin, então provavelmente só precisa aumentar o áudio seu aí, tá? O que você está ouvindo, porque a maioria está falando que tá bom, tá? Então, beleza. Obrigada, gente. Seguinte, a Fer de Química, por exemplo, ela relatou para mim que o conteúdo que ela tem que preparar para vocês também é muito difícil.
Então, a gente está muito preocupado em como vai abordar esses conteúdos com vocês. Porque se tudo a gente deixar para quando voltar, também não vai adiantar, porque vai ficar muita coisa atrasada. E nós não podemos fazer isso, a gente tem que dar conta do currículo, tá? Então, eu sei que vocês estão, alguns alunos falaram que vocês estão com muita atividade que vocês receberam dessa semana e da semana passada, que são dessas outras disciplinas que eu falei para vocês. O ideal é que vocês consigam se programar para tentar concluir as atividades. São 4 disciplinas que vocês têm para cada semana. Então, o ideal é que vocês se programem para fazer essas 4 disciplinas dentro daquela semana que vocês receberam atividade. Então, recebeu na segunda-feira, tenta fazer na segunda-feira uma disciplina, na terça outra, na quarta outra e na quinta outra. E vai sobrar a sexta-feira para você tentar correr atrás do que você não terminou. Quando entrar essa próxima semana agora, do dia 18 de maio, vocês vão vir com mais 4 disciplinas novas. Matemática, física, química e biologia. Então, vocês precisam tentar se programar para isso. E pensa que, assim, se as aulas do Centro de Mídias começam às 17h45, eu tenho que me programar ou para começar esses estudos a partir das 8h, que é o horário que termina as aulas do Centro de Mídias, ou antes das 17h45. Então, vocês precisam tentar fazer uma agenda e uma rotina de horários para vocês darem conta das atividades que vocês estão recebendo pelo WhatsApp, que é essa por disciplina, e mais as do Centro de Mídia. Quer falar alguma coisa, Paulo? Se não quiser, não tem problema. É que você abriu o áudio, eu achei que queria falar alguma coisa. Agora, de matemática mesmo, a parte de problemas lineares, eu já preparei o conteúdo para vocês. Eu vou precisar que vocês estudem no mínimo umas 2 horas, só a parte de problemas lineares. E circunferências e cônicas vai ser mais ou menos isso. Então, só para matemática, um dia da semana, vocês teriam que ficar pelo menos umas 4 horas para dar conta desse conteúdo de matemática que eu vou abordar. Então, eu não sei como que vocês estão fazendo, que nem a Júlia comentou que vocês estão com bastante coisa para fazer. Deixa eu ver. Ou vocês falaram que gostaram do horário do ensino médio do Centro de Mídias. Eles fizeram por séries, então, as quintas séries são as primeiras a começar as aulas lá, começam às 2h da tarde, e aí vai quinta, sexta, sétima, oitavo, nono ano. Primeira, segunda e terceira série do ensino médio. Então, por isso que vocês são o último horário, porque vocês são a última turma. Então, vocês ficaram lá para o final, vocês são sempre à noite. Por isso, eu, por exemplo, que eu só dou aula para vocês, para as terceiras séries, eu sempre me organizo para estar disponível para vocês a partir de umas 3h da tarde. Então, eu fico das 3 até as 11h da noite, mais ou menos. Porque eu sei que é esse horário que vocês estão, na maioria das vezes, fazendo as atividades de vocês. É muito raro um aluno me pedir ajuda de manhã. Geralmente, ele me pede no final da tarde até de noite. Então, vocês têm que tentar se programar dessa maneira também, para fazer as coisas de vocês do final da tarde até de noite. E o período da manhã vocês vão usar para outras coisas. Então, ajudar a mãe em casa, porque eu sei que eles pedem, ajudar com o irmão, com alguma coisa nesse sentido. Vocês precisam tentar se programar para estudar. A professora, eu prefiro estudar de manhã, então você vai ter que estudar de manhã, faz uma pausa à tarde, mas você vai ter que voltar à noite, por causa das aulas do Centro de Mídias, não tem jeito. As aulas do Centro de Mídias, vocês precisam acompanhar. Mesmo que vocês julguem que aquela aula não é tão importante assim, ou que você já viu aquilo, você precisa acompanhar, por 2 motivos. As presenças de vocês vão ser contabilizadas pelo Centro de Mídias, e também porque alguns professores estão pedindo devolutivas dessas aulas. As minhas de matemática, por exemplo, algumas foram desconexas. Apesar de serem assuntos bons, falamos a respeito de potenciação, já foi falado a respeito de raiz quadrada, equação de segundo grau. Então, apesar dos assuntos serem bons, eles foram desconexos do que a gente estava trabalhando. Mas já retomou agora com equação de reta. Então, é como se ele estivesse fazendo uma retomada, tá? Então, é importante que vocês acompanhem. E quem não consegue acompanhar no horário disponível lá no Centro de Mídias, precisa entrar depois no YouTube, no canal deles, para assistir essas aulas que já aconteceram. Mas o ideal é que vocês acompanhem ao vivo, por causa da contabilidade das presenças de vocês, tá? Ô, Sora, Pode falar. mas se eu acompanhar pelo YouTube, como que vai contar a presença? É por isso que eu estou falando. O ideal é sempre bom que vocês acompanhem pelo Centro de Mídias. Pelo YouTube, ele não vai dar presença.
Tá? Então, ele vai computar a presença através do aplicativo no celular de vocês conectarem às 17h45 e desligarem ele, deslogarem, né, saírem do centro de mídias acho que é 8h45 que termina a última aula, se não me Professora, engano. Pode professora, falar, Adrian. tipo assim, eu também tô tendo que assistir algumas lives do curso, e o problema é que são no mesmo horário. Eles são entre 7 horas, mais ou menos. E umas começam às vezes às 6. Aí complica tudo pra mim poder assistir a live às duas, sabe? Aí eu tô falando porque, tipo, se eu quisesse acompanhar pelo YouTube, como é que eu ia ficar com presença? Pelo YouTube você não fica. As aulas suas desse outro curso, elas não são disponibilizadas também pelo YouTube? Ó, o Adrian saiu sem querer. Vocês vão ter que se organizar com relação a isso. Adrian, você voltou agora? Essas aulas desse outro curso que você está assistindo, elas não são disponibilizadas depois, elas também contam como presença se você assiste ao vivo? Sim, só dá pra. As presenças só vai ser contada na live. Entendi. Aí você vai ter que conversa com seu tutor. Quem que é seu tutor, Adrian? A Vanessa. Conversa com a Vanessa fala com a Marcela e com a Simone para ver o que pode fazer nesse caso que bate o horário e que a outra live que você assiste também conta como presença. Então, conversa com o tutor, a gente conversa com a Marcela também para ver o que pode ser feito. Tá, mas provavelmente vocês vão precisar comprovar que vocês estão tendo outra live, que é de um outro curso que vocês estão fazendo, no mesmo horário. Tá, então, mas o que eu aconselho vocês? Procurem os tutores se forem esses casos, que eu preciso, nesse horário, estar disponível para uma outra atividade e que a minha presença conta nessa outra atividade também. Agora, eu estou vendo aulas do cursinho. Essas aulas do cursinho são gratuitas, acontece nesse horário ao vivo. Ah, mas é gratuito, quer dizer, não conta como sua presença ali naquele momento. Então, você pode optar pelo centro de mídias e depois assistir essas aulas do cursinho que você está assistindo. Tá? Quando bater o mesmo horário, mas for nesse caso de que a presença é contada nas duas lives, aí eu aconselho vocês a procurarem um tutor. Se não bate, dê prioridade para o centro de mídias e depois vocês assistem essas outras que vocês estão interessados, tá bom? Adrian, procura então o tutor e eu vi que tem um outro aluno que também agradeceu, que parece que o caso dele é o mesmo. Acho que foi o João Pedro ou o Henrique. Thaís, Pode falar, Maria Gabriela. você viu aqui, deu para ver aquilo que você falou de se as anotações dessas aulas aí vão contar? Então, Nota no mestre? O que eu vi, que eu conversei com a Marcela, e foi o retorno que eles deram para a gente, eles falaram que é obrigatório que vocês assistam sim. A questão de registro vai de professor para professor, tá? Então, o ideal é que vocês acompanhem essas aulas do Centro de Mídias e façam uma anotação simples. Então, isso eu estou falando para matemática, tá, gente? Eu não estou falando de língua portuguesa, não estou falando de química, não estou falando das outras disciplinas. Na minha disciplina, eu vou pedir para vocês acompanharem a aula e anotar dia tal, o horário da aula e o que foi tratado, basicamente. Uma anotação a mais, o que você achar importante e pertinente. Ah, não, mas tudo que passou naquela aula do Centro de Mídias, eu já sabia fazer, eu faço de outra maneira e eu já tenho essa anotação, então aí não precisa. Tá? Mas a questão de não contar, que era uma coisa que eu tinha discutido na outra live com vocês, de nós, professores, falarmos para vocês, ó, assistam essa aula específica do Centro de Mídias, que eu vou contar para a nota, por exemplo, isso não vai ter. É obrigatório que vocês assistam às aulas, sim, do Centro de Mídias, com anotações, e essas anotações vão ser cobradas de professor para professor. Então, tem alguns professores que já estão mandando questionários para que vocês respondam a respeito da live que vocês estão assistindo. E tem professores que não fazem isso. Eu não estou fazendo, tá? Então, vocês vão ter que se organizar para que professor está fazendo essa cobrança e quais não estão, tá bom? Respondido, Maria Gabriela? Respondido, é só para avisar mesmo. Porque desde o começo eu avisei o Cícero, que ele é meu tutor, que eu vou continuar logando, porque eu sei que vocês não têm como interferir na presença, não é um problema que vocês têm como solucionar. Só que eu não tô anotando, não tô respondendo questionário nenhum, caso algum professor pergunte sobre o meu desempenho. Vou continuar fazendo totalmente todas as lições que vocês mandam, mas eu não tenho condição de anotar, porque senão eu fico com falta no cursinho e é a minha base para o vestibular.
Tá, se eu puder agora, fora, não sou sua tutora nem nada, mas se eu pudesse te dar um conselho, o que eu falaria para você fazer? Ver quais são os professores que estão pedindo esses questionários para você responder. Então, vamos supor, a Marcinha está pedindo um questionário das aulas do Centro de Mídias. Vai no canal do YouTube, que as aulas do Centro de Mídias, você tem 3 aulas de 45 minutos. Então, dá uma olhada, porque lá no YouTube vocês conseguem, inclusive, aumentar a velocidade de reprodução do vídeo. Então, em vez de pedir para reproduzir normal, coloca lá, eu quero 1.5 mais. Então, ele vai mais rápido, a fala vai ser mais rápida. E veja quais são os professores que estão cobrando esses questionários, assistam essas videoaulas e respondam o questionário, porque esses questionários a respeito das aulas do Centro de Mídias vai ser usado para nota, mas para aqueles professores que estão pedindo, tá? Então, o meu conselho é esse, tá? E aí as outras aulas, por exemplo, a matemática ela não está pedindo nenhum questionário específico, então tudo bem. Se eu vier a pedir no futuro, porque a gestão me recomendou fazer isso, eu aviso vocês vão ter que fazer isso. Vai lá no Centro de Mídias, assiste a aula pelo YouTube depois, pauleira, põe ele mais rápido, nem que seja esse o caso, só para responder o questionário, tá bom? Certo, Maria Gabriela? Tá bom, obrigada. Imagina. Eu sei que para vocês não tá fácil, mas pense que se vocês estivessem tendo aula presencial, das 7 às 4 da manhã, vocês estariam na escola. Então, vocês ficariam na escola 9 horas. Agora vocês precisam acompanhar as aulas do Centro de Mídias, mais as atividades que a gente está colocando para vocês no WhatsApp, no YouTube, no Google Forms, no Google Sala de Aula. Então, está sendo tudo novidade, tanto para vocês quanto para nós. O secretário de Educação fala muito a respeito de ir com calma, tá? Então, a gente está tentando, são tecnologias que a gente também às vezes não conhece, não sabe lidar, mas vocês precisam dar uma devolutiva. Professora, eu achei que você colocou muita atividade, eu não vou dar conta de fazer no período que você está pedindo, nesse prazo, e o que eu posso fazer, qual que é a prioridade? Então, conversem sempre com os professores das atividades de vocês. Lembrando que vocês são 3ª série do ensino médio. Vocês sabem que o negócio pega um pouco mais. É que, tipo, desculpa interromper, é que, tipo, não rende, parece. Eu tô conversando com várias pessoas da escola e todo mundo tá com a cabeça bem sequelada. Porque a gente acorda, eu tô tentando acordar mais cedo, eu acordo 10 horas, eu começo a estudar, das 5 horas da tarde eu fiz uma lição que vocês pediram, e aí, tipo, aí depois eu vou estudar pro vestibular, aí quando eu vou ver são 10 horas da noite, eu fiquei 12 horas estudando, não fiz mais nada na minha vida, então, tipo, tá difícil, sabe? Mas lembra assim, o que vocês estão fazendo para nós lá pela escola também é uma preparação para o Enem. Então, estudar as coisas que a gente está mandando para vocês é se prepararem sim para o Enem. Tanto que eu consigo sempre fazer um link com as coisas que eu coloco para vocês no Google Sala de Aula. Por exemplo, eu trabalhei geometria analítica plana. Eu consegui fazer as questões de vestibular e Enem todas ligadas com geometria analítica plana, porque é um assunto que cai. Então, o que vocês estão estudando para nós, que nós estamos pedindo, é sempre conteúdo que cai no Enem e cai no vestibular também. Então, vocês estão estudando para Enem e vestibular, tá? Precisa se organizar. Porque, gente, ao que tudo indica, e é um comentário que foi feito aqui no chat, o Enem não vai parar. Então, se vocês não se organizarem, eu sei que é difícil. É muito mais fácil, às vezes, a gente se colocar numa situação de vítima, no sentido de que olha o que está acontecendo no mundo, olha o que está acontecendo no meu dia, eu não tenho condições de estudar, eu não consigo me organizar, por isso eu não consigo estudar para o Enem, aí eu vou lá, presto o Enem e não vou bem, presto o vestibular e não ingresso. Tá, você tem essa opção, ou então você tem a opção, bem, é o que eu tenho. Então eu tenho um dia, eu tenho 24 horas para tentar me organizar. Fácil não vai ser, não está sendo para vocês e também não está sendo para a gente. Para vocês terem ideia, ontem, para fazer essa videoaula de problemas lineares para vocês, eu fiquei das 5 da tarde até as 11h30. Eu tomei banho 11h30 da noite. Eu fui jantar depois desse horário. Então, não tá fácil, eu sei disso. Mas vocês vão precisar se organizar e, se precisar, pedir ajuda. Porque nós, entre nós, professores, a gente está tentando se ajudar. A hora que um desanima, o outro vai lá, põe para cima, vamos lá, a gente consegue. Então, vocês têm que ter essa rede, uma rede de amigos para se fortalecerem, mas vocês precisam de organização. O que a gente puder, a gente vai ajudar vocês. E com relação a alguma atividade que está muito difícil de ser realizada,
Porque eu enxergo que não é para vocês ficarem, por exemplo, das 2 da tarde, não, das 10 da manhã até as 5 da tarde para fazer atividade de uma disciplina só. Se está muito pesado, porque está muito difícil ou porque o assunto é muito complexo, entre em contato com o professor, pede uma ajuda. Fala, olha, eu estou nessa questão já faz muito tempo, eu não consigo sair dela, eu preciso de uma ajuda, me manda algum outro vídeo, me manda alguma coisa que me ajude, porque eu não estou conseguindo. Tá? Então, procure os professores, não vamos perder esse relacionamento que a gente tem, de vocês pedirem e a gente ajudar à medida do possível. E eu queria que vocês colocassem em prática também os bate-papos que tem no Google Sala de Aula. Então, quando vocês entram lá no Google Sala de Aula, vocês têm um mural. Naquele mural, por exemplo, de matemática, você pode ir lá e falar, professor, eu estou com dificuldade na questão 53 do livro. Olha, 53 você pode fazer de tal maneira. Outros alunos podem responder lá. Não é dar a resposta, mas auxiliar, dar uma luz, mostrar um caminho para tentar resolver. Tá? Então, isso é uma coisa que eu queria muito usar com vocês, o mural lá do Google Sala de Aula, para a gente começar a se ajudar, para começar a tirar dúvida. Em vez de me mandar pelo WhatsApp, talvez se colocar lá no mural, a gente consegue ajudar outros alunos e entre si vocês também conseguem se ajudar. Eu acho que isso vai fazer alguma diferença. A gente pode tentar essa estratégia com essas atividades de matemática que a gente vai fazer para ver como que a gente lida com isso, tá? É uma sugestão, certo? Tá, eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito de datas, tá bom? Deixa eu ver, vai emendar e passar mais? Ó, então como que vai funcionar? A semana passada, quem tá com o calendário aí para ver fica mais fácil, foi a semana do dia 4 de maio. Vocês fizeram atividades de 4 disciplinas, que é da área da Marcinha, vamos falar assim, tá? Linguagens e códigos. Nessa semana agora que a gente tá, a semana do dia 11, eu errei, vocês fizeram na primeira semana de geografia, história, sociologia e filosofia. Essa semana agora do dia 11, eu não lembro, acho que agora eu confundi. Vocês fizeram a primeira semana, acho que foi A linguagem. primeira semana foi de geografia, história, filosofia Beleza. e sociologia. Tá, Aí então tá essa semana é certo. inglês, blá, 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 blá. Tá, então, ó, primeira semana, semana do dia 4, geografia, história, sociologia e filosofia. A segunda semana, que é essa semana que a gente tá agora, semana do dia, que a gente tá agora não, que a gente tá do dia 11, vocês fizeram língua portuguesa, língua inglesa, arte e educação física. Essa semana que vai entrar, semana que vem, do dia 18, na segunda-feira, vocês vão receber de português, de matemática, física, química e biologia, que é uma área super tranquila. Na semana do dia 25, vocês vão ter as repescagens, que são as entregas das atividades que ficaram faltando, e mais uma atividade que eu não posso dar spoiler de uma outra disciplina. Porque se vocês pararem para pensar, até agora eu só falei das disciplinas que a gente chama de base comum. Fora isso, vocês têm eletiva, clube juvenil, projeto de vida, orientação de estudos, tem algumas outras eletivas. Então, essa semana do dia 25, vocês vão ver mais uma disciplina também, que é da parte diversificada. Tá? Então, a semana do dia 25 são para as repescagens, que a gente chama. Nós vamos cobrar os alunos que ainda não entregaram, vamos oportunizar outras atividades, esse tipo de coisa. Tá? E aí, acabou. Então, só para vocês entenderem, as atividades que vocês tinham que fazer de março, a data de limite para entrega é dia 15 de maio. Dia 15 de maio é sexta-feira agora. Isso inclui aquela atividade minha do livro. Então, o prazo máximo para entregar ela é dia 15. Mas não era para o dia 1º? Era para o dia 1º. Quem entregou no dia 1º não entregou com atraso. Quem entregou no dia 2 já entregou com atraso. Então, qual que é a diferença entre quem entregou com atraso e quem não entregou com atraso? Eu vou conceder nós para os alunos que entregaram dentro do prazo. Tá? Então, eu tenho uma tabela, deixa eu ver se eu posso mostrar. Cadê minha tabelinha? É tanta folha nessa mesa, vocês nem imaginam. Eu tenho que procurar. Eu tenho uma tabela que eu marquei. Quem são os alunos que entregaram as atividades dentro do prazo e fora do prazo? Então, os alunos que entregaram dentro do prazo, eu vou conceder nós, que vai ajudar vocês no fechamento de nota. E os que entregaram fora do prazo, eu estou recebendo até dia 15 de maio. Depois disso, eu vou fechar. Não pode mais me entregar. Tá bom? Então, se organizem. O que está
de março, de abril, vocês têm que entregar até dia 15 de maio, tá bom? Ô, Sora, eu queria saber que, tipo assim, você falou que as presenças no centro de mídias são computadorizadas, se você estiver lá das 5h45 até as 8, certo? Certo. Só que, e quem, tipo, supondo, teve um dia que eu cheguei em casa não sei, não lembro de onde, acho que do mercado, e já tinha passado um pouquinho desse horário. Aí eu entrei, tipo, umas 6 horas na live, será? E, tipo, também tem muitos dias que, por exemplo, a sua matéria, eles estão passando muita revisão. Então, eu pego o caderno, eu vejo quando eles falam, equação de reta. Aí eu coloco, tipo, tal dia, revisão sobre a equação de reta. E, tipo, eu não presto muita atenção na live, porque senão eu tenho medo de fazer confusão com o que eu já aprendi, entendeu? E a presença é valorizada, tipo, se você tá só na tela da live ou se, tipo, você tá ouvindo a live. Então, quando eu uso o aplicativo do Centro de Mídias, eu já percebi que você consegue usar ele e, ao mesmo tempo, fazer outras coisas. Então, você consegue ficar escutando o áudio do Centro de Mídias enquanto você usa o celular para outras coisas. Eu não sei como que vai funcionar a questão de computar essa presença. Eu acho que eles não vão usar a tecnologia, por exemplo, da webcam de vocês, da câmera do celular, para ver se vocês estão olhando para o celular. Existe essa tecnologia, tá? Porque eu já estudei a respeito disso. Mas eu acredito que eles não vão usar essa inteligência artificial. Eu acho que a partir do momento que você está logado no centro de mídias, a partir da aula, já está sendo computada a sua presença. Com relação à aprendizagem, é aquilo que a gente falou, as anotações, assistir às aulas, esse tipo de coisa. Até mesmo porque, pensa um pouquinho, ó. Se é para computar minha presença, então eu posso logar no centro de mídias no horário, mas eu não presto atenção em nada. Só que aí depois, porque naquele momento eu estava muito focada numa atividade que eu já comecei, por exemplo, de história, e eu não queria cortar meu raciocínio. Então eu loguei lá no centro de mídias, mas continuei fazendo uma atividade de história. Beleza. O que você tem que fazer? Vai depois no canal do YouTube, procura aquela aula do centro de mídias do dia que você não prestou atenção e dá uma olhada para ver o que foi tratado, tá? Então, tem essa maleabilidade, dá para vocês fazerem isso, não tem problema, tá bom? Mas eu não sei, Júlia, por exemplo, em vez de eu entrar 5h45, 15 para 6, eu entrei às 6. Será que vai contar minha presença daquela primeira aula? Isso a gente ainda não tem como falar para vocês, a gente não tem essa informação. Eu não sei qual que é a porcentagem para contar a presença, tá? O ideal é que vocês loguem das 15h45 até as 8 horas. Se vocês tiverem que entrar com algum atraso por algum problema que aconteceu, entra, que seja com atraso, entra. Eu não sei como que isso vai ser computado no futuro, mas tentem se organizar. Eu aconselho vocês a colocarem um despertador no celular. Coloca para despertar 15h45, porque sabe que esse horário você precisa logar no centro de mídias. Todos os dias da semana, esse horário tem aula para a terceira série. Então, não há dúvidas. A dúvida a aula vai ser do quê? Então, por exemplo, eu tenho um grupo meu de tutelados no WhatsApp e eu coloco todo dia para eles. Gente, hoje as 3 aulas serão de tais matérias. Tá? Então, isso vocês podem pedir ou para o tutor ou no site do Centro de Mídias, que tem toda a programação também. Tá bom? Certo, Júlia? Certo, Sora. Tudo bem. E aí, gente, mais alguma dúvida? Gui, pode falar. Como é que vai ficar em relação à AP? A AP, hoje nós fizemos uma reunião lá na escola e provavelmente vocês pegaram já a AP para fazer. Vocês perceberam que a de matemática, por exemplo, tem questões que vocês não conseguem fazer ainda porque é o que eu vou ensinar essa semana que vai entrar, que é problemas lineares e circunferências icônicas. Então, a AP, provavelmente, vocês vão precisar realizar ela no período do dia 25 de maio, que é a última semana de maio, até o dia 29, tá? Então, provavelmente vai ser nesse período. Aí, como que vai funcionar? Isso não é certeza, tá, gente? Nós, provavelmente, eu e a Marcinha e a Andréia, porque ela dá aula para o 3A de português, a gente vai colocar para vocês um formulário que vocês vão colocar lá o gabarito das alternativas que vocês marcaram. E a resolução, uma foto da resolução,
para a gente poder computar isso daí e ver como que vocês se saíram. Mas isso são especulações, a gente ainda não tem data. Assim que a gente tiver data para vocês realizarem essa AP, a gente divulga para vocês. Mas olha, não se preocupem com a AP agora, provavelmente vai ser na última semana de maio, tá? Então, pensa assim, a sua cabeça já está cheia de coisa. Então, eu já estou falando para você, a AP deixa de lado por enquanto. Você vai olhar para a AP lá na última semana de maio, tá? Você tem seu caderno, você pode consultar, você pode olhar as questões, você pode pensar, você pode refletir, tá bom? Então, deixa a AP de lado por enquanto, que a hora que tiver esse prazo certinho, a gente divulga para vocês. Mas o que estão citando é 25 de maio, semana do dia 25 de maio. Entendi, Sora, obrigado. Tá? Ô, Sora, Pode falar, e Bia. tipo, em relação à AP que você tava falando, isso que tem questões que a gente ainda não sabe fazer. A gente pode usar, tipo, outros meios, tipo, YouTube, livro, internet, para ver como resolve esse tipo de problema? Pode. Bia, com relação eu vou falar da de matemática. Problemas lineares é aquilo que eu falei para vocês. Vocês não vão achar na internet. É muito pouco, não. É pouquíssima a quantidade de material que tem de problemas lineares. De circunferências icônicas tem bastante. Só que eu já adianto. Eles trabalham circunferências icônicas na internet de uma maneira muito teórica. É muito difícil. Tá? Eu vou trazer com um pouco mais de leveza para vocês, eu vou trazer um pouco mais simples. Então, eu aconselho que vocês esperem essa semana que vocês vão ter de aula comigo, essa semana do dia 18, antes de vocês tentarem resolver essas últimas questões da AP, tá bom? Eu acredito que vocês vão poder fazer desse tipo, consultando outros materiais, outros livros, do próprio caderno, até mesmo porque nós não temos como garantir que vocês não estão consultando. Tá? Mas as recomendações da AP, vamos esperar um pouquinho, que daqui a pouquinho a Marcela dispara para a gente como que vai ser essa prova, tá? Tá bom, Sora, obrigada. Imagina. E aí, gente, mais alguma dúvida? Ô, Sora, tinham falado que as aulas voltavam em julho, só que tá cada hora uma data que eles falam. Uma hora em julho, outra hora em agosto, tem gente que fala setembro. Você tem alguma ideia? Tipo, a Célia comunicou alguma coisa para vocês, professores? Olha, porque nós estamos todo dia, a gente até brinca que a gente está almoçando com o secretário da Educação, porque todo dia, lá pelo Centro de Mídias, nós temos um canal de formação de professores, e a gente loga com o secretário da Educação às 11 horas, e fica, às 11 não, ao meio-dia, e fica até às 2 da tarde, e ele está trazendo muita informação. O que ele já trouxe de definitivo é que não voltamos em maio e não voltamos em junho, que é o mês 6. Provavelmente é para o retorno ser a partir do mês 7, que é julho. Só que o que acontece? Eles estão estudando essa questão da curva, como que está essa crescente de casos de Covid, então ainda é tudo especulação. O que a gente tem como certeza é que não voltaremos nem em maio e nem em junho, que é o mês 6. Agora, do mês 7 para frente, a gente precisa esperar. Então, isso é mais ou menos assim, conforme for chegando perto, eles vão trazer informações para nós. Então, isso daí nós precisamos esperar. O que é certeza, maio não, até mesmo porque já está tudo programado para essas aulas à distância, e junho provavelmente também não. Então, nossa cabeça está em junho, lá pelo dia 15 de junho, mais ou menos, eles trazem alguma novidade para a gente, e a gente vai atualizando vocês. Eu, Thaís, particularmente acredito que só a partir de agosto, tá? Mas aí temos que esperar o retorno deles. Tá bom? Tá bom, Sora. E aí, gente, o momento para vocês falarem. Sora, eu só queria que voltasse logo, mas pelo que anda as coisas, tá voltando até na Itália e na China já, Sora. E tem muita gente que não está obedecendo o isolamento social, que é uma das principais recomendações, né? Então, é o lavar a mão, é manter o distanciamento, é o uso do álcool em gel, mas tem muita gente que não está, enquanto não, desculpa a minha sinceridade, mas enquanto não vem a falecer nenhum parente, a pessoa não vai se tocar do que é isso. Então, tem muita gente que está indo para a rua e chega em casa, fala com uma pessoa idosa, com alguém que
está em situação de risco, que são aqueles grupos de risco, e não está nem aí, não quer nem saber, acha que está sendo tudo muito exagero. Então, agora eu tenho que esperar. Eu precisei resolver umas coisas no banco esses dias que eu tinha que ir, não tinha outra opção, não dava para fazer nem pelo aplicativo, nem por telefone, o banco estava lotado, ainda que eu tinha um pessoal olhando, meio que respeitando o distanciamento, usando máscara, mas você via muito idoso, muita gente idosa. E quem não é idoso, da outra turma, pode ter diabético, pode ter gente com problema de coração, de pressão e nem sabe. Então, fique em casa, tá? Fiquem em casa, mantenham o isolamento social, o quanto vocês puderem. Eu sei que às vezes cansa, a gente fica de saco cheio. Eu moro num apartamento que tem 47 metros quadrados, é pequeno, e às vezes dá uma desbaratinada, você quer sair, você quer fugir, e aí vai fazer o quê? Elevador é um dos piores lugares para se pegar Covid. Então, quando eu preciso sair, eu desço o lixo. Entendeu? Olha que passeio incrível. Ponho a máscara e não vou nem pelo elevador. Eu moro no 7º andar, eu vou de escada, jogo lixo lá na casinha de lixo e volto para o apartamento. Eu vou fazer o quê? Nada. Vou ficar em casa. Não tenho o que fazer. Então é isso aí, gente. Fiquem em casa, se cuidem, porque o negócio tá feio, né? Tá feio porque não é. Nossa. Júlia, Maria Gabriela e Ana Júlia, as 3 falando. Vamos para a ordem alfabética. Não, Maria Clara, ordem alfabética, pode falar. Nossa, eu jogo mas primeiro. Olha, errei. não é eu Júlia. primeiro, não, Sora. Vai, Júlia. Ai, Júlia. Professora, eu falo que, tipo assim, mercado é o lugar que mais tá lotado. A minha mãe foi no Açaí, que ela queria fazer as compras, né? Sora, a fila tava dando volta, tava quase chegando no estacionamento. Eu falei, meu Deus, gente, parece que não tem comida em casa, precisa comprar todo dia. O pessoal não tá se organizando muito, não. Eu e meu marido, a gente faz compra uma vez por mês e depois compra os supérfluos, assim, quando precisa. Mas se a gente passar na frente do supermercado e tiver cheio, a gente não vai parar. A gente volta para casa e come o que tem na geladeira, porque morrer de fome a gente não vai. Tem ovo pra caramba, né? Então, uma coisa que falam, não é muito caso de vocês, mas falam que você pode ir até o carro e dar uma volta, desde que no seu carro só entre pessoas da sua família que moram na mesma casa e que você não saia do carro, não tenha contato com ninguém. Então, às vezes, eu e meu marido, para a gente dar uma esparecida, a gente dá uma volta de carro também. Desce pela escada, dá uma voltinha de carro, volta. Mas se a gente passa perto do lugar que está lotado, nossa, a gente nem para. Gente, a fila do Burger King, vocês não têm noção. Lá da 14. Nossa senhora, parece que estão dando dinheiro de graça lá. É enorme a fila de lá. É verdade, vocês riem, mas é verdade. Maria Clara, pode falar, abre o seu coração agora. Então, Sora, que eu queria perguntar, mas acho que você não viu minha mensagem no chat. Eu vi. Ah, você viu? Mas você não respondeu. Não respondi porque é um caso particular. Mas a sua entrega atrasada vai ser... O que vai acontecer? Eu preciso que você arranque fora o seu dedo mindinho da mão direita e mande uma foto para mim pelo WhatsApp. Aham. É só isso. Aí eu desconsidero o seu atraso, entendeu? Tá, só lembrando que minha mãe tá aqui do lado, tá? Você tem 2 dedinhos. Pode escolher, não precisa ser necessariamente da mão direita, tá? Tá bom. Alunos que me entregaram atrasado com justificativa, que eu tenho anotado quem são esses alunos, ou porque tiveram alguma dificuldade para acessar, para me mandar o material, são alunos que já me procuraram para falar disso, não são alunos que vão me procurar agora. Então, esses alunos, eu já anotei essas entregas atrasadas para que eles tenham direito também àqueles nossos que eu vou computar. Mas eu estou aceitando as entregas mesmo atrasadas até dia 15 de maio, tá bom? Sora, é que assim, eu não entreguei atrasado. Eu só não consegui colocar do jeito que você queria. Mas eu entreguei antes do prazo ainda. E se você voltar lá no seu, Maria Clara, no seu caso, e clicar lá no Google Sala de Aula, naquela atividade específica, faça isso. Eu já adicionei lá as fotinhas. Eu fiquei muito orgulhosa de mim, entendeu? Eu já adicionei no seu material as fotinhas que nem você me mandou. O que aconteceu foi...
com você, e isso aconteceu com o Moisés também. O Moisés, eu também vou fazer isso para ele, tá? Tá, Sora. Obrigada. Imagina. Maria Gabriela, agora é seu momento. Brilha. Eu nem lembro. Eu ia falar alguma coisa que, tipo, vai demorar muito para passar, porque não é uma pandemia, é uma guerra política, que quem apoia o nosso digníssimo presidente decidiu que não vai usar máscara, porque ele é muito inteligente. E quem não apoia fica morrendo de medo do que vai acontecer. Então, tipo, as pessoas não se unem, então vai demorar para isso acontecer. Eu nunca, acho que vocês já perceberam isso, eu sempre fujo de debates políticos. Porque eu acho que para você debater qualquer assunto de política, você tem que ter muitos argumentos e tem que ser sempre argumentos baseados em fatos reais. E para eu buscar os fatos reais da política é muito difícil, porque você procura num site, você procura em outro, e todo mundo, alguém vai falar que aquilo é fake. E mesmo que seja verdade, você vai procurar, e em algum momento você vai achar que aquilo é fake. Então, eu não entro nunca em debate político. Eu vou pelas recomendações da OMS, pela Organização Mundial de Saúde, pelos especialistas da área, por médicos, por pessoas renomadas, mas renomadas até quando? Não sei também, não conheço os caras pessoalmente, não são do meu convívio. Então, a gente tenta ir mais pelas recomendações da OMS e faz o que tem que fazer. Mas debate político vocês vão ver ao longo aí da nossa vida, e isso com qualquer aluno que eu tenho, e até mesmo família, é muito difícil entrar em debates políticos, porque eu acho que você tem que ter argumentos baseados em fatos, assim, ó, e esses fatos estão difíceis de serem achados na atualidade, então eu fico de fora disso. Mas é isso, se cuidem, fiquem em casa, à medida do possível, à medida que vocês puderem. As informações que vocês receberem, sempre busquem saber se aquilo é verdade ou não é, tá? Procurem sites de confiança, mas dizem, não sei se é verdade, que cada jornal e cada site, um é de direita, outro é de esquerda, então fica uma briga que aí é meio complicado. Mas aí vai de cada um, vocês têm que fazer uma análise crítica do que vocês estão lendo, para ver no que vocês acreditam, no que vocês não acreditam. Só não aconselho ficar compartilhando muito áudio do YouTube não, áudio de WhatsApp, essas coisas, porque melhor você procurar a notícia escrita, gasta um pouquinho mais de tempo ler, do que tentar escutar uma coisa que às vezes nem é verdade, tá bom? Mais alguém quer falar alguma coisa? Quer tirar alguma dúvida? Falar das atividades, de datas, de prazos? Ô, Sora, esse negócio das atividades que vocês estão passando, tipo, essas 2 semanas agora que passaram, que foi, tipo, vai ter esses intervalos, por exemplo, semana que vem vai passar as atividades de exatas. Aí depois dessa semana vai passar aquela atividade que você falou, e, tipo, vai ter um intervalo ou já vai emendar, já vai passar mais de português, mais de matemática, mais de história, mais de geografia? Eu acho que é assim, vocês vão ter uma pausa na semana do dia 25, que vai ter essa da parte diversificada que eu comentei, mais as repescagens. E aí, na outra semana, começa tudo de novo, tá? A gente vai ver ainda, provavelmente vão pedir para vocês uma devolutiva do que vocês acharam de ser uma semana por área, tá? Ou se não. Como vocês sabem, é uma situação que a gente não esperava passar. Então, existem diversas sugestões. Tem até uma sugestão que era vocês terem aulas com os professores mesmo pelo Meet, no horário que seria aula, e também está sendo discutido. Então, são todas ideias, tá? A princípio, vamos pensar no fechamento do mês de maio. Vocês vão ter essa última semana de maio com uma atividade da parte diversificada e para essas repescagens, para correr atrás do que não foi feito, ou aquilo que você fez, mas o professor julgou que você fez muito mal, muito leviano, e ele vai pedir para você refazer. Tá, então vamos fechar assim o mês de maio e esperar aí o mês de junho para ver como que vão ser as orientações. Mas provavelmente vão ser consultados vocês para saber o que vocês acharam disso, tá? Ter live com os professores mesmo é muito bom, porque, tipo, por exemplo, com você, a gente vê a aula de matemática, a gente já estava acostumado com a sua didática, com o seu modo de dar aula, entendeu? A gente já estava acostumado a, tipo, acompanhar a sua linha de raciocínio. Aí vem um professor que às vezes é completamente diferente do que a gente está acostumado, aí fica meio estranho, né?
Eu estou tentando gravar as minhas, uma porque eu gosto, eu acho que é interessante, até mesmo para minha formação, eu gosto disso, é uma escolha minha gravar essas lives. E eu tenho o meu designer aqui, meu editor de vídeo ao lado, meu marido edita os vídeos para mim, eu tenho ele também à disposição para fazer essa gentileza gratuitamente. Mentira, eu pago sushi para ele, não pago, amor? Ele só fez assim, ó, ele não quer falar. E às vezes, alguns professores, eles não têm essa afinidade em fazer live, ou não gosta, ou então encontra um material na internet, no YouTube, que julga ser tão bom que ele não precisa, como eu chamo, de inventar a roda, inventar uma coisa que já existe. Então, ele não vai gravar uma live para uma coisa que já tem, uma videoaula, alguma coisa assim. E aí, isso vai de professor para professor. Eu gosto dessa estratégia que eu estou usando. Então, que nem problemas lineares, vocês vão verem que eu gravei a videoaula inteira e estamos aí editando, meu marido está aqui do meu lado. E o outro de circunferências icônicas eu também vou fazer assim. Mas eu acho que melhor ainda seria uma live que eu pegasse a minha lousinha, os meus canetões, certo? E fosse escrevendo aqui, mas é muito difícil fazer isso. Mas eu gostaria muito que fosse dessa maneira. Eu sei que muitas particulares estão trabalhando assim, eles estão gravando aula junto com os alunos mesmo, que daí já tira dúvida, quem tem dúvida já se sente mais, né, na real as coisas. Mas vamos aí, de professor para professor, cada um com as suas habilidades, com as suas competências, tá? Vão dando uma devolutiva para os professores, educadamente, mas nem uma devolutiva. Isso é importante para a gente, para saber como está o nosso trabalho também, tá bom? Mas obrigada, viu, Júlia? Eu gosto. De nada, Sora. Eu acho que todo mundo concorda, Sora. Tem gente falando que nunca quis passar 9 horas na escola na vida, tanto como agora. Tipo, quando a gente tá, a gente reclama, mas quando não tá, é pior. Ainda mais a gente que tá no 3º ano, né? Tão legal ficar em casa pensando, nossa, vestibular, né? Tem jeito, né? Mas eu sinto muita falta. Se eu pudesse escolher, com certeza eu estaria em aula presencial com vocês também, todo mundo lá, naquela loucura nossa, mas eu estaria lá. Mas é uma situação que a gente está enfrentando, a gente precisa se adequar a ela, se adaptar, se reinventar à medida do possível e bola para frente. Vamos lá que a gente vai conseguir superar essa fase e, se Deus quiser, sem maiores prejuízos na aprendizagem de vocês, tá? Inclusive, né, e mais importante ainda, sem maiores prejuízos na saúde, né? Que a gente não tenha perdas familiares, de amigos, que a gente consiga voltar todo mundo junto, né? Sabe aquela retrospectiva passa na Globo no final de ano? Eu vi esses dias um post que eu achei na internet muito legal, que eu falei, não, esse ano não precisa nem de retrospectiva, pode passar direto, partiu 2021. Porque, olha, o negócio tá feio, viu? Quem chorar pelo ano velho, no ano novo, meu Deus, leva um soco na cara, fala, tá chorando por quê? Meu Deus. Gente, mais alguém quer falar alguma coisa? Quer desabafar? Quer pedir ajuda? Um abraço, um carinho apertado? Pode falar, Maria Vitória. Tinha que ser justo no nosso ano, né, Feira? Peraí, Adria, só um minutinho. Fala, Maria Vitória. Depois desse dia aí do dia 25, o segundo bimestre vai ser tipo. Vai começar já logo depois que terminar o primeiro bimestre ou vai ter uma semana, sei lá? Espera aí que eu marquei quando que termina o primeiro bimestre. Gente, eu com data, eu juro que eu tento eu me organizo, eu escrevo tudo na minha agenda, mas de cabeça é a idade, sim, isso se chama a idade, tá? Ó, o conselho vai acontecer dia 2 de junho, que é quando termina o bimestre, é isso mesmo. Então, para o segundo bimestre, é para as atividades já começarem meio assim na pauleira também, para vocês não ficarem mais prejudicados ainda na aprendizagem. Mas vamos fazer aquilo que eu falei para vocês. Até essa última semana de maio, a gente já tem a programação dela. E aí, para junho, assim que a gente tiver a programação, a gente avisa vocês. Mas em junho já começa o segundo bimestre, porque mudou todo o calendário. Já era para ter terminado o segundo bimestre, mas como foi antecipado recesso e férias, o segundo bimestre começa em junho, tá? Então, terminou esse mês, já começa o segundo bimestre.
outras atividades, novas notas, tudo começa de novo, tá? Mas a programação do segundo bimestre, a gente ainda vai ter que aguardar um pouquinho. A gente só tem essa programação do mês de maio, tá bom? Entendi. Obrigada. Imagina. Adrian, o que você queria falar? Não, senhor, eu ia falar que, tipo, tinha que acontecer logo no nosso terceiro ano, né? Bem no último ano que acontecer isso. Adria, se não fosse o último ano de vocês, seria o último ano de algum outro aluno. E pensa assim: fomos escolhidos porque somos fortes o suficientes para passar por isso. Nada acontece à toa, é isso que eu acredito, pelo menos. E a gente, é o que eu falei, a gente vai conseguir passar, a gente vai conseguir superar e a gente vai ter história para contar. Nossa, quando eu estava lá na terceira série do ensino médio, meu último ano, você não sabe o que aconteceu, uma pandemia, entendeu? Todo mundo em casa, foi uma loucura muito doida. Então, ó, já é alguma coisa aí que conta. Isso vai estar no E livro de esperamos um história. impeachment também. Eu já falei que eu não debato política, mas esperamos que pelo menos 2020 esteja nos livros, seja pelo impeachment, mas pela pandemia, certeza que vai estar, né? Isso a gente já garante. Nossa, Sora, imagina futuramente filhos perguntando: pai, como foi o ano que você se formou? Filho, eu não quero falar sobre isso. Muito obrigada. Vai para um canto escuro, começa a chorar, né? Não quero falar sobre isso. Vamos fazer terapia depois por causa de 2020, né? Não, não vamos precisar, nós somos fortes. A gente vai superar, vai. É só a gente se cuidar. Certo, gente? Ó, nós já passamos 10 minutinhos, então eu não quero estender muito, porque daqui a pouquinho vocês têm compromisso também, vocês têm aula lá do Centro de Mídias, né? Daqui 35 minutos. E para vocês fazerem uma pausa, tomar uma água, come alguma coisa. Se quiserem, já toma um banho, já fica mais ou menos organizado aí para vocês verem as aulas daqui a pouquinho. E o que mais vocês estão fazendo aí de acordo com a programação de cada um, tá bom? Eu acho que podemos encerrar. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, beleza. Então, gente, se cuidem. Essa live foi gravada. Eu vou disponibilizar depois no YouTube também, como eu sempre faço, para quem não pôde assistir, tá bom? E vou colocar no Google Sala de Aula. E aí a gente se encontra de novo terça-feira que vem. E aí, terça-feira que vem, o foco principal nosso vai ser dúvidas com relação às atividades. Então, eu vou retomar as atividades que vocês têm que fazer e a gente vai tirar algumas dúvidas, tá? Então, esse vai ser o nosso foco. Então, boa semana para vocês, bons estudos, se organizem e vai dar tudo certo. Se precisar, é só chamar, tá bom? Muito obrigada, viu, gente? Saudades de vocês e até daqui a pouco.